Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre uma história de uma marcha que além de longa, é assustadora. E essa história eu li num livro. E hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do Stephen King, A Longa Marcha, lançado originalmente com o título The Long Walk, em 1979. Na verdade, lançado sob o pseudônimo de Richard Bachman. Apesar desse livro ser, então, o 6º livro do nosso projeto, que a gente leu agora em dezembro, ele acabou sendo escrito lá quando Stephen King estava no 1º ano de sua faculdade. Na verdade, então, oficialmente foi o seu 2º livro escrito. Infelizmente, esse livro não possui edição aqui no Brasil, seja em e-book ou seja em livro físico. Ele é um dos livros que integraram, então, os livros de Bachman, que foram proibidos de circulação e nem são reimpressos aqui no Brasil, mesmo sem o romance Fury. Então, basicamente, para você ler ele, você tem que achar ele por aí ou encontrar ele em inglês. Em inglês você consegue tanto a edição econômica normal quanto o e-book. Dona Suma, por favor, traz para nós. Nesse livro a gente vai acompanhar então um mundo distópico em que acontece essa marcha, a longa marcha, em que participantes de até 18 anos podem se inscrever. São ao todo 100 meninos, né? Todos meninos. E eles lutam por um prêmio final em que o ganhador vai poder escolher para o resto da vida tudo o que ele quiser. O problema maior é que esses participantes, eles não podem baixar de uma velocidade X, de 6,4 km por hora. Eles, então, têm direito a receber 3 avisos e no 4º aviso, eles são fuzilados. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando eu comecei a ler esse livro é o quanto é parecido o clima em relação à Fúria. Dá pra gente sentir ali que são realmente os primeiros livros que o Stephen King escreveu e um Stephen King muito jovem. Então você consegue ver ali o tipo de narrativa bem semelhante ao Fúria. O que eu gostei bastante é que ele não se importa muito em apresentar os personagens, em apresentar o contexto. Ele só coloca eles naquela situação ali, você vai descobrindo mais coisas ao longo do livro e já começa nesse clima de estresse extremo. É legal você perceber que esses 3 primeiros livros que ele escreveu, um dos 3 primeiros, vão trazer adolescentes como protagonistas, que é o caso de Fúria, da Longa Marcha e de Carrie. Então você consegue realmente sentir essa história pela visão de um adolescente. Eu gosto muito como o King, ele cria personagens que não são exatamente para você gostar 100% ou para você odiar 100% eles, e nem necessariamente para você sentir dó, já que eles estão numa situação ali de extrema, de certa forma, violência. E muitas vezes as atitudes desses personagens faz você ficar com raiva deles, mesmo eles estando ali e serem basicamente vítimas daquela situação toda. Conforme eu fui lendo esse livro, eu senti que parecia que o King tinha se inspirado bastante, me remeteu bastante ao romance Battle Royale, que eu li no ano passado. E daí eu fui, na verdade, dar uma pesquisada e acontece que o escritor de Battle Royale, que foi escrito em 1999, conta que ele se inspirou bastante nesse livro para escrever Battle Royale. Inclusive, ele fala que A Longa Marcha é o livro preferido dele, do King. Ao mesmo tempo que eu gosto bastante de livros que te colocam numa situação específica sem explicar muita coisa, eu acho que você consegue notar bastante a falta de experiência dele como escritor, já que ele não dá muito background para a história, não faz muito sentido algumas coisas que acontecem ao longo dela. Por exemplo, por que os meninos se inscreveram na marcha, porque as pessoas que estão ali em volta não estão revoltadas com aquele sistema, mesmo sendo ele super controlador. Algumas coisas assim faltam um pouco mais de explicação. Um paralelo bem forte que a gente pode fazer aqui é tanto Battle Royale quanto os Jogos Vorazes aí, que são os mais novos e mais famosos, eu acho, desse gênero em si, que você vê ali que tem toda uma discussão política por trás. Você vê que as pessoas, por exemplo, em Jogos Vorazes, nos distritos, ficam bastante revoltados por ter que dar suas crianças para ir participar, eles vão totalmente contra a vontade deles, exceto, né, os da capital que querem se provar. E em Battle Royale também, eles não sabem que eles vão participar desse experimento lá, ser jogados na ilha e ter que matar uns aos outros. E já aqui, você não vê nenhum tipo dessa discussão, inclusive até os meninos parece que ficam chocados com o que acontece ao longo da longa marcha, sendo que eles já tinham assistido as versões anteriores. Inclusive, alguns argumentos que o King usa ao longo da marcha, assim como os meninos, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo quando eu me inscrevi, ou eu não sabia que ia ser dessa forma, que ia ser tão chocante, que eu ia ficar tão cansado. São argumentos que, mesmo do ponto de vista de um adolescente, não faz muito sentido pra mim, já que teve todas as versões anteriores para eles se basearem e também assistirem o que aconteciam lá.
E eu acho que mesmo com pouca idade, não dá pra dizer que a pessoa não sabe que a probabilidade dela ganhar de 1 a 100 pessoas é muito baixa. Então, acho que falta um pouco mais ali de experiência mesmo pra trabalhar melhor essa história. Outra figura que não funcionou tanto pra mim foi a figura do Major, que quase que centraliza ali todo o ódio que recebe por essa opressão do governo. Eu acho que não ficou muito legal, porque em hora parece que eles gostam dele, em hora parece que eles odeiam ele, e não faz tanto sentido assim, já que parece que ele é só mais uma figura do exército e tem todo um governo por trás disso. Mas apesar de eu ter essas diversas críticas que eu trago para esse livro do ponto de vista de background de história, eu acho um pouco injusto falar isso agora, porque é um livro que foi escrito em 79 e desde então a gente tem diversas histórias super bem trabalhadas, super melhores trabalhadas, como é o caso de Jogos Vorazes. E com certeza Jogos Vorazes bebeu bastante da fonte, tanto de Battle Royale quanto dessa história. E eu acho um pouco injusto falar de um livro que veio depois e que teve mais tempo assim para pensar sobre o assunto. Então, como um primeiro livro, não digo um primeiro livro do gênero, mas um dos primeiros, aí, um dos precursores, eu acho que ele é super genial. Isso ainda, claro, aliado ao fato de que foi escrito por um cara que estava no primeiro ano da faculdade, super imaturo, super sem experiência de escrita, então é muito, muito bacana. Eu fiquei um pouco decepcionada com o desfecho da história, eu achei que ia ser um pouco mais grandioso e até bem mais político. Ele acaba sendo, assim, um tanto quanto filosófico até, do jeito que ele acaba, mas eu acho que precisava trabalhar um pouco mais sobre esse mundo, mas como eu disse, é um pouco injusto pensando aí em outras histórias que trabalharam essa parte, então eu acho que eu coloquei muita pressão em cima desse final e no geral foi bacana. Não foi um livro que eu super adorei, mas foi um livro que eu achei bom, achei bem escrito e a ideia dele é muito, muito boa, muito, muito original e com certeza uma adaptação desse filme bem feita ia ser muito bacana. Em 1988, George Romero foi selecionado então para ser diretor de uma adaptação desse livro, mas que acabou nunca saindo do papel. Em 2007, Frank Darabont adquiriu os direitos de adaptação desse livro e disse que um dia o projeto irá sair do papel. E quando sair, ele prometeu que o projeto será estranho, existencial e muito independente. Em 2010, Kirk Hayborn foi escolhido então para fazer a narração via audiobook para Blackstone Audio desse livro. Em 2018 foi anunciado que a New Line Cinema ia então agora fazer uma adaptação de A Longa Marcha. Como os direitos de adaptação do Darabont caducaram, o James Vanderbilt adquiriu os direitos e então contratou um novo diretor para tocar o projeto. Não tem ainda muitas informações sobre o que está acontecendo, mas continua surgindo rumores que eles estão preparando essa produção. Então, pessoal, por hora é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você está a fim de seguir nesse projeto com a gente, curte, compartilha, manda para mais pessoas conhecerem. Também se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa os sininhos da notificação. E a gente se vê, então, no ano que vem em uma zona morta.